Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de radicais. Esses radicais nada mais são do que o que nós chamamos de raiz, que nós encontramos no nosso dia a dia. E a raiz, ela é composta por algumas partes. A primeira parte dela é esse númerozinho que fica aqui do lado de fora, que é o índice, que vai indicar pra gente se a raiz é quadrada, se é uma raiz cúbica, entre outras. Esse símbolo aqui, que parece tipo uma casinha, é o radical. E dentro do radical fica o radicando. O resultado do nosso radical é a raiz. E a raiz é sempre um número que multiplicado por n vezes, que será determinado pelo índice, vai dar o nosso radicando. Então, por exemplo, se a raiz for quadrada, um número multiplicado por 2, ao quadrado, tem que dar o nosso radicando. Se for uma raiz cúbica, a nossa raiz elevada a 3, porque cúbica é quando o índice é 3, tem que dar o nosso radicando. Vamos ver aqui um exemplo. Temos aqui raiz de 16. Vocês estão vendo que aqui não aparece o índice. Quando o índice não aparece, nós tomamos que é uma raiz quadrada, ou seja, o índice é 2. Então, quando nós temos uma raiz quadrada de 16, nós temos que nos perguntar qual número que multiplicado por ele mesmo vai dar 16? E a resposta é 4, porque 4 vezes 4 vai dar 16. Agora, olha esse segundo exemplo aqui. Temos uma raiz cujo índice é 3. Então, é uma raiz cúbica de 8. Então, nós temos que nos perguntar que número que multiplicado por ele 3 vezes vai dar 8. E a resposta é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Agora, olha esse outro exemplo. Aqui, o índice é 4. Então, nós temos que pensar em um número que, multiplicado por ele mesmo 4 vezes, pois o índice é 4, vai dar o nosso radicando, que aqui é 625. Como é um número muito grande, a gente utiliza a fatoração para nos ajudar. Fatorando 625, dividimos ele por 5 na fatoração primeiro, porque é o número primo que divide o 625, vai dar 125. Por 5 de novo, que vai dar 25, por 5 que vai dar 5, 5 que vai dar 1. Então, nós podemos representar 625 por 5 elevado a 4, porque o 5 vezes ele 4 vezes vai dar 625. Então, nós temos o resultado aqui, a nossa raiz será 5, porque 5 vezes ele mesmo 4 vezes vai dar o nosso radicando, que é 625. Vamos ver agora as propriedades dos radicais, algumas propriedades que eles têm. A primeira propriedade diz a respeito sobre a multiplicação entre raízes. Aqui ela fala que se nós tivermos a multiplicação entre duas raízes com um índice igual, olha, o índice das duas é n, nós podemos multiplicar os radicanos e colocar eles numa mesma raiz com o índice que as duas têm. O índice tem que ser igual, e aqui é sobre a multiplicação. A segunda propriedade diz a respeito da divisão, que é bem parecida com a primeira, que mostra que quando nós tivermos duas raízes, numa divisão, e o índice delas forem iguais, nós podemos dividir os radicanos e colocar os dois numa mesma raiz com o índice que elas duas têm. E a terceira propriedade fala quando nós tivermos uma raiz dentro da outra com índices diferentes. Quando for assim, nós podemos multiplicar os dois índices, olha, n vezes m, e ficar só com uma raiz, repetindo o radicando que está dentro. Vamos ver um exemplo aqui, olha. A raiz quadrada da raiz cúbica de 729. Aqui nós podemos multiplicar os dois índices, como nós vimos na propriedade. Então, nós teremos a raiz sexta de 729. E assim nós conseguimos resolver mais facilmente, porque nós sabemos que a raiz sexta de 729, o resultado será 6, porque 6 vezes ele mesmo 6 vezes vai dar 729. E agora uma atenção que nós precisamos ter relacionada ao índice. Sempre que o índice for par, o nosso radicando, que é aquele que fica lá dentro, ele tem que ser maior ou igual a zero. Mas se o índice for ímpar,
ele pode ser tanto negativo quanto positivo, maior ou menor que zero. Por que isso? Vamos ver aqui no exemplo. Aqui nós temos uma raiz cúbica de menos 27, com o índice 3, índice ímpar. Então, ela pode ser tanto positiva ou negativa, porque aí nós teremos um resultado, que será 3, né? Menos 3. Porque menos 3 vezes menos 3 vai dar 9, positivo. Vezes menos 3 vai ter o resultado negativo, então vai dar o resultado do nosso radicando. Mas agora, no nosso segundo exemplo, se a gente tiver uma raiz quadrada, se a raiz é quadrada, o índice é par. Por que o radicando não pode ser menor do que zero? Porque você não vai encontrar resultado para ela. Porque imagina que você coloque menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4 e não menos 4. A mesma coisa com mais 2. Mais 2 vezes mais 2 também vai dar mais 4. Então, sempre que nós tivermos um índice par, o radicando, que é aquele que fica lá dentro, ele tem que ser positivo. Porque se não for, nós não vamos encontrar um resultado real para ele. Vamos ver agora, então, algumas operações com radicais. A primeira operação que a gente vai ver vai ser a soma e a subtração. Aqui nós temos o primeiro exemplo, raiz de 2 mais raiz de 2. Para a gente somar essas duas raízes, a gente tem que imaginar elas como se elas fossem duas incógnitas. Por exemplo, x mais x. Nós aprendemos que x mais x, nós sabemos somar, são 2x, certo? Então, se nós somarmos duas raízes, raiz de 2 mais raiz de 2, nós vamos ter duas raízes de 2, assim como é quando colocamos incógnitas. Então, para a soma e subtração, a gente deve fazer isso, imaginar como se elas fossem duas incógnitas e somar as duas incógnitas. Olha esse outro exemplo. 5 raiz de 3 menos 2 raiz de 3. Vamos imaginar, então, que elas são incógnitas. Então, seria 5x menos 2x, que seria 3x. Então, 5 raiz de 3 menos 2 raiz de 3, nós vamos ter 3 raiz de 3. Olha esse outro exemplo. Aqui nós temos duas raízes que são diferentes. Enquanto nos nossos outros exemplos, as raízes eram iguais, olha, raiz de 2 e raiz de 3. Nesse caso aqui, então, nós não podemos somar, porque se nós imaginássemos elas como incógnitas, elas seriam incógnitas diferentes. E a gente não soma x com y, né? Então, a gente tem que arranjar um jeito de transformar essa raiz de 8, porque ela pode ser fatorada, e transformar ela igual a raiz de 2. Então, nós podemos substituir a raiz de 8 por raiz de 4 vezes 2, porque 4 vezes 2 é igual a 8. E dessa forma, então, nós vamos ter, lembrando da nossa propriedade aqui, hein? Nós vamos ter raiz de 4 vezes raiz de 2. Por que nós podemos fazer isso? Porque nós temos aquela propriedade nossa, que raízes diferentes com incógnitas iguais, elas podem ser escritas assim. Aqui nós vamos passar a nossa raiz multiplicando em duas raízes, fazendo o inverso da nossa propriedade aqui, entenderam? Então, nós vamos ter aqui, raiz de 4, nós sabemos, é 2, então a gente colocou aqui, ó, 2, ela vai sair o resultado, vezes a raiz de 2, que não tem resultado, mais raiz de 2. Então, agora nós temos duas raízes iguais, então agora nós podemos somar como se fossem incógnitas. 2 raiz de 2 mais raiz de 2, vamos ter 3 raiz de 2. Agora, olha esse último exemplo aqui. Nesse último exemplo, eu quero falar com vocês que quando nós temos raízes com índices diferentes, nós não podemos somar. Tá vendo? Aqui, todas nós somamos, elas tinham índices iguais. Todas tinham índice 2. Então, nós podemos somar. E também não podemos somar quando as raízes forem diferentes, igual aqui era a raiz de 8 e aqui era a raiz de 2. Nós temos que nos atentar a isso. Aqui nós temos raízes com índice 3, mas todas têm índice 3. Então, nós podemos somar. E todas as raízes, o radicando é 7. Então, também podemos somar. Então, imaginando que isso aqui fosse incógnitas, nós teríamos, então, raiz de 7 mais raiz de 4 vai dar 5 raiz de 7.
raiz cúbica de 7, temos que lembrar disso, menos 2 raiz cúbica de 7. Então, o resultado será 3 raiz cúbica de 7. Agora, olha esse último exemplo aqui. Nós temos que observar, ó, os índices estão todos iguais, então nós podemos realizar a soma e a subtração. Mas as raízes estão com radicanos diferentes. Aqui é um radicano 3, 12 e 75. Então, nós vamos ter que fatorar essas duas raízes para que elas fiquem iguais. Então, como que nós vamos fazer isso, então? Vamos trazer nosso exemplo para cá. Vamos começar fatorando o número 12. A fatoração de 12 vai dar 12 dividido por 2, né? Porque 2 é o primeiro número primo e ele divide o 12, que vai dar 6. Dividido por 2 de novo, que vai dar 3. E por 3, que vai dar 1. Então, 12 pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 3. Então, nós podemos transformar a nossa raiz de 12 nesta raiz aqui. Raiz de 2 ao quadrado vezes 3. Vamos agora fatorar o 75. 75 não divide por 2, então a gente vai para o próximo número primo, 3, que vai dar 25, que divide por 5, que vai dar 5, 5 de novo, que vai dar 1. Então, 75 pode ser escrito como 5 ao quadrado vezes 3. Então, nós podemos transformar nossa raiz de 75 por raiz de 5 ao quadrado vezes 3. Então, vamos substituir agora aqui no nosso exemplo. Substituímos a raiz de 12 por raiz de 2 ao quadrado vezes 3, que é o que nós encontramos na nossa fatoração. E a raiz de 75 substituímos aqui por 5 ao quadrado vezes 3. Nós, então, vamos poder tirar esses números que estão ao quadrado, porque 2 ao quadrado nós sabemos que é 4. Nós sabemos que a raiz de 4 é 2. Então, o 2 sai para fora. Olha ele aqui. E o 5 aqui ao quadrado. 5 ao quadrado é 25 e nós sabemos a raiz de 25 é 5. Então, o 2 e o 5 eles vão sair da raiz. Agora, nós vamos ter aqui, não podemos esquecer que temos um coeficiente na frente. E esse coeficiente está multiplicando a nossa raiz. Então, esses números que saíram vão multiplicar pelo coeficiente. Teremos, então, 2 raiz de 3 mais 2 vezes 2, 4, raiz de 3. E 2 vezes 5, 10, menos 10 raiz de 3. Se nós realizarmos agora, nós podemos ver que nós estamos com as raízes todas iguais. Ó, raiz de 3 e raiz de 3. Então, podemos realizar a operação 2 mais 4 raiz de 3 vai dar 6. 6 raiz de 3 menos 10 raiz de 3 vai dar menos 4 raiz de 3. E esse é o resultado da nossa operação, da nossa expressão toda aqui em cima. Aqui está o resultado. Agora vamos ver a multiplicação. Quando vamos fazer a multiplicação, nós temos que nos atentar muito ao índice, porque o índice das raízes, eles podem ser iguais ou diferentes. E se os índices forem iguais, nós vamos fazer a multiplicação de uma forma. Como nós vimos na nossa propriedade, multiplicação entre raízes com índices iguais, nós podemos multiplicar os radicanos. Isso nós vimos lá no comecinho, que é a nossa primeira propriedade. Então, aqui, por exemplo, raiz de 5 vezes raiz de 2, nós podemos multiplicar os radicanos. Será raiz de 10. Raiz de 50 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 100, que o resultado é 10. Agora, raiz cúbica de 10 vezes raiz cúbica de 2, elas também possuem índices iguais, ó, 3 e 3. Então, nós teremos raiz cúbica de 20. Agora, esse aqui, olha, nesse exemplo, nós temos coeficientes e os índices são iguais, então nós podemos multiplicar as raízes. Mas quando nós temos coeficientes numéricos na frente da raiz, nós temos que multiplicar um coeficiente por outro, 4 vezes 3, e depois multiplicamos a raiz. Raiz de 5 vezes raiz de 2. Então, nós teremos o resultado, ó, 4 vezes 3, 12. Raiz de 5 vezes raiz de 10, raiz de 10. Raiz de 5 vezes raiz de 2, raiz de 10. Então, o nosso resultado é 12 raiz de 10. Agora, e quando nós temos multiplicação cujos índices são diferentes?
Isso vai ser um pouco mais complicado, porque quando os índices são diferentes, nós temos que igualar os índices para a gente poder realizar a multiplicação. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Raiz quadrada, né, porque o índice não está aparecendo, então é uma raiz quadrada, 2, vezes raiz cúbica de 3. Estão vendo que os índices são diferentes? O índice dessa é 2, enquanto desse aqui é 3. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós temos que igualar esses índices. Então, vamos fazer o MMC, que é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3, que vai ser 6. Então, nós temos que transformar o índice de cada raiz para 6. 2, para passar para 6, a gente tem que multiplicar por 3, porque 2 vezes 3 é 6. E o 3, para virar 6, temos que multiplicar por 2. Dessa forma, nós teremos os dois índices iguais, 6. Mas aí nós vamos ter que mexer com o nosso radicando. O radicando aqui dentro é 5. E para a gente transformar essa nossa raiz, nós tivemos que multiplicar por 3, certo? Então, nós vamos ter que elevar o nosso radicando ao número que a gente multiplicou. Então, 5 elevado a 3. A mesma coisa na outra raiz, olha. O que nós tivemos que fazer com o nosso índice para transformar ele? Nós multiplicamos ele por 2. Então, o nosso radicando terá que ser elevado a 2. Então, nós teremos a raiz com índice 6 de 125, porque 5 elevado a 3 vai dar 125, vezes a raiz sexta de 4, porque 2 elevado a 2 vai dar 4. Então, agora, os índices estão iguais, nós podemos fazer a multiplicação normalmente, que vai dar 125 vezes 4 vai dar 500. Então, esse aqui vai ser o resultado da nossa multiplicação. Agora, vamos ver a divisão entre duas raízes. Nós vimos nossa propriedade lá e ela também falava sobre divisão, certo? Então, essa aqui é a nossa propriedade, ó. Raízes com índice iguais, os radicanos podem ser divididos. Então, raiz de 5 dividido por raiz de 2, nós temos raiz de 5 sobre 2. Mas e agora, quando nós temos índices diferentes, nós temos que fazer igualzinho nós fizemos na multiplicação. Igualar os índices. Então, ó, a gente já viu o MMC entre 2 e 3 é 6, então nós temos que transformar esse índice para 6. Como que nós vamos transformar? 2 vezes 3, porque vai dar 6, e do outro lado, 3 vezes 2. Então, depois a gente tem que pegar o número que a gente multiplicou para transformar e elevar o nosso radicando. Ó, 3 elevado a 3, porque multiplicamos o nosso índice por 3, e 5 elevado a 2, porque aqui nós multiplicamos o nosso índice por 2. 3 elevado a 3 vai dar 27 e 5 elevado a 2 vai dar 25. Agora, os índices estão iguais, então podemos realizar a divisão de acordo com a nossa propriedade. Então, esse será o resultado. Agora, e se nós tivermos essa divisão aqui? 1 dividido por raiz de 2. Quando for casos assim, nós vamos entrar em outra parte dos radicais. Quando isso acontecer, nós precisamos racionalizar, que é o que nós vamos ver no próximo slide. Vamos ver agora sobre racionalização. A racionalização, nós temos que aplicar ela quando nós temos um denominador com raiz, e nós não podemos deixar ela assim. Então, como que nós procedemos quando isso acontece? Nós precisamos multiplicar essa nossa fração aqui por raiz de 2, tanto em cima quanto embaixo. Então, nós vamos ficar com raiz de 2 em cima, né? Porque raiz de 2 vezes 1 vai dar raiz de 2. E como nós já vimos a multiplicação entre raízes, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. E raiz de 4 nós sabemos o resultado. Raiz de 4 é igual a 2. Então, nós teremos o resultado aqui. Raiz de 2 sobre 2. Então, 1 raiz de 2 é igual a raiz de 2 sobre 2. Isso que é racionalizar. Racionalizar é a gente tirar a raiz do denominador, que como nós já vimos nas nossas aulas passadas, o denominador é a parte de baixo da fração, certo?
Agora, vamos ver esse outro exemplo aqui. Temos uma raiz no denominador, e nós não podemos deixar assim, nós precisamos racionalizar. Só que a diferença aqui é que nosso índice é 3. E se nós queremos tirar a raiz do denominador, nós precisamos multiplicar ela por outra raiz de forma que vamos tirar essa raiz desse denominador. Então, nós teremos que multiplicar por raiz cúbica de 5 elevado a 2. Por quê? Quando nós multiplicarmos, ó, em cima, repete, né? Vai dar raiz cúbica de 5 elevado a 2. E aqui embaixo, olha, nós vamos multiplicar essas duas raízes. E multiplicação de raízes, a gente multiplica o radicando. E multiplicando o radicando 5 e 5 elevado a 2, nós vamos ter 5 elevado a 3, certo? Dessa forma, nós vamos conseguir cortar os índices e a raiz. Então, vamos ter só o 5 no denominador. E aqui a gente eleva 5 ao quadrado, né? Vai ficar 25, e esse será o resultado. Raiz cúbica de 25 sobre 5. Então, nessa aqui, quando nós tivermos índices diferentes, nós temos que buscar algum número que, quando a gente multiplicar, vai dar para cortar a raiz aqui embaixo. Então, quando o índice for diferente, a gente tem que pensar de forma a cortar a raiz. Então, pessoal, é isso por hoje.